Efésios, no capítulo 2. Efésios 2. A partir do verso 1 até o verso 10. Eu lerei, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Antes, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Leremos, Senhor, na Bíblia, a palavra santa, sagrada e abençoadora. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, para que compreendamos, para que tenhamos, Senhor, o discernimento correto daquilo que o Senhor quer para nós. É o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Ele vos deu vida. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, nós já vimos, com certeza, todos já viram programas de televisão que tratam de reconstrução de casa e reforma de carros. É o tal do Lata Velha, ou então Lar Docilar, ou qualquer outro nome que deem. Eles vão lá e fazem uma descoberta de uma casa que esteja acabada, caída. Ela está a ponto de cair na cabeça do dono e aí não tem mais condição de moradia. Ou então vão até um carro que está lá todo enferrujado, motor caindo, já não funciona, os vidros não abrem. E aí para qualquer pessoa aquilo lá não prestava para nada, só o lixo, só o ferro velho. Ou então a casa ser demolida. Mas o programa vai lá e olha para aquele carro com outros olhos e leva esse carro arrastado, porque ele não anda mais. E lá então faz uma reforma geral, corta, tira pedaços, ou então na casa quebra a parede, destrói, tira o telhado, faz uma coisa e outra, e logo depois é apresentado esse produto. Então, aquele carro acabado, enferrujado, quebrado, ele é apresentado como um carro caro, todo refeito, todo pintado, todo reformado, e ele agora vale muito dinheiro. Não valia nada antes, era um lixo, agora é um objeto caro. Aquela casa da qual as pessoas até tinham medo de entrar, de repente essa casa agora se torna desejável, bonita, toda pintada, agora tudo com luxo necessário. E aí então essa casa, ela agora também se torna uma casa de muito valor. Meus irmãos, esse texto ele fala de uma reforma, mas uma reforma de algo que não tinha valor algum, que estava no fundo do poço, no lamaçal pior da existência de qualquer pessoa. Esse texto fala da reforma tua, da tua reforma, da minha reforma. Ele mostra como que Deus, olhando para nós como criaturas, nos viu acabados. Como Paulo fala no capítulo 4 de Romanos, olhando Deus, viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer, não havia quem temesse, não havia quem buscasse o Senhor. O nosso estado espiritual era terrível, e Deus então olhou para nós, teve misericórdia de nós, nos chamou, nos reformou, transformou, encheu-nos do seu Espírito. E nós que não valíamos nada,
agora somos o tesouro do Senhor, somos a herança do Senhor, nós somos amados do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar da conversão, como uma mudança radical na vida. Esse texto ele fala de o que Deus fez em nós e por nós. A questão é, será que eu sei o que Ele fez? Será que de fato eu compreendo qual foi a ação de Deus na transformação, na minha salvação? Se alguém perguntar o que Deus fez por mim, será que eu saberia dizer o grande milagre que foi a minha conversão? Será que se eu falasse da minha conversão, será que daria às pessoas que ouvissem o meu relato algum desejo pelo que eu recebi? Porque parece que tem muitos crentes que não receberam algo de bom. Tem muitos crentes que não têm o que falar da sua conversão. Parece que o milagre é ele vir à igreja e não Deus ter transformado e trazido ele à igreja. É como se Deus tivesse que pagar por aquilo que ele fez e não ele, de maneira humilhante, se jogar no chão e se humilhar diante do Senhor, fazer como a Bíblia diz, como o servo que olha para a mão do Senhor e a serva que olha esperando a misericórdia da sua senhora. Esse deve ser o nosso sentimento de humilhação diante do Senhor, porque é Ele que nos exalta e não nós pelos nossos atos. Mas em primeiro lugar esse texto vai nos apresentar, veja do versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, esse texto ele começa nos mostrando que nós devemos ter consciência de como estávamos antes de Cristo nos encontrar. Tem muito crente que parece que esquece o seu estado. Parece que ele estava num estado muito bom, que não necessitasse de Deus. Mas esse texto vai mostrar o triste estado, o estado deplorável que estávamos antes de Cristo nos encontrar. Irmãos, muitos mendigos, eles são encontrados neste estado. Imagina você, se você for até uma Cracolândia, por exemplo. Chegando lá, você vê um homem desmaiado, drogado, sujo, coberto de vômito, de sujeira. Você olha para aquela figura, você diz, isso é um trapo, isso é um imundo, isso não tem valor algum. O que você daria para alguém nessa situação? Ele não pode nem falar, a boca fica babando, ele não tem nada de limpo, ele fede, o cheiro é terrível, as necessidades feitas da roupa, você olha para aquilo e diz, esse não tem jeito, esse é irrecuperável. Mas meus irmãos, quando nós olhamos aquela figura, e pior ainda, porque nosso estado estava pior do que esse, porque ele ainda está vivo, o texto diz, mostra o nosso estado espiritual de morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. O estado aqui é de morte. Lembra, meus irmãos, de alguns exemplos que a Bíblia fala a respeito de mortos que foram ressuscitados? Lembra da filha de Lázaro? Da filha de Jairo. A filha de Jairo que estava morta. Qual a esperança que ela podia dar? Lembra do Lázaro? Morto há 4 dias, já cheirando mal. A própria família, quando Jesus foi para lá, diz, não vai não, Jesus. Já de 4 dias, já cheira mal. Lembra daquele jovem que estava sendo levado, filho da viúva? Que esperança tinha? Mas Jesus vai lá e faz um milagre. Veja, meus irmãos, ele nos encontrou mortos. Quando Jesus ele fala a respeito das parábolas dos perdidos, foi assim que ele nos encontrou. Nós estávamos como aquela ovelha que se perdeu. Aquela ovelha que foi se encantando pelas belezas, pelo capinho verde, e foi se afastando do seu pastor, até que se encontrou perdida, distante nas montanhas. Quando você percebe também o que aconteceu com aquela dracma perdida, que foi jogada fora e que não tinha mais, não poderia comprar mais nada, porque ela não tinha valor, estava perdida. Ou o filho que se perdeu, pegou a herança do pai, e gastou tudo, jogou tudo fora, desperdiçou tudo. Até que então eles voltam, são encontrados. E aí, meus irmãos, o texto mostra exatamente, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, meus irmãos, que a pessoa que está nesse estado, ele não tem escolha.
Com certeza vocês já ouviram falar muito do livre-arbítrio. Aqueles que defendem o livre-arbítrio, eles defendem que estas pessoas, naquele estado de miséria que estão, que elas têm a liberdade de se salvar ou não, de desejar o céu ou não. Você diria que uma pessoa que está totalmente drogada, que está envolvido naquele mundo de perdição, de prostituição, ela tem alguma escolha? Ela é escrava. E para falar desse estado de escravidão que Deus nos encontrou, ele diz que nós andávamos outrora, todos nós, ele inclui todas as pessoas que fazem parte da igreja, presbítero, pastor, homem, mulher, jovem, criança, todos vós estavam. E como que estávamos? Andando segundo, ou seja, de acordo com a vontade, escravizados, sem direito de escolha, fazendo aquilo que estas coisas indicavam, mandavam, dirigiam. E o texto diz que andávamos segundo o curso deste mundo. E aqui por mundo, não quer falar a respeito do sol que nasce, não é do mundo que pisamos, não. Mas esse mundo que diz aqui é como um mundo de perdição. Meus irmãos, nós estamos estudando nas nossas revistas algumas filosofias, alguns pensamentos de homens, e como nós temos visto, todos os pensamentos fundados pelo mundo, com base no seu próprio pensamento, guiados pelos seus próprios desejos, todos são pensamentos pecaminosos, todos são pensamentos que não levam nada de bom a ninguém, pelo contrário. Fala-se do individualismo, do egocentrismo, do homem centrado em si, fugindo de Deus, e aqui o texto diz, é assim que nós encontrávamos, como Paulo mesmo diz, eu citei, ninguém buscava Deus, ninguém temia Deus, ninguém desejava a presença de Deus, mas diz aqui que também andava segundo o príncipe da potestade do ar. Como é que você imagina o diabo? Tem muita gente que imagina o diabo muito bonito, tem um tal do Lúcifer, que tem aí que apresenta os filmes dele, um cara bonito, um diabo bonito, mas quando ele apresenta a sua verdadeira face, é assustador. Mas aqui o texto está dizendo que andávamos segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, esse que atua nos filhos da desobediência. Nós não fazíamos a nossa vontade, nós não éramos livres para poder andar de acordo com o nosso desejo, pelo contrário, andávamos de acordo com a vontade de Satanás. Agora pense, alguém pode imaginar algo de bom da boca de Satanás? Pode-se imaginar ele desejar algo bom? Com certeza não, mas era isso que ele fazia. Atuando no coração das pessoas que não são guiados por Deus, ele leva as pessoas para caminhos de morte, porque ele quer exatamente isso, ele quer a destruição. Ele quer as pessoas longe de Deus, ele quer as pessoas sem nenhuma esperança. Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 também, ele diz que antes estávamos sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. É isso que o príncipe da potestade do ar quer fazer com as pessoas, que não tenham nenhuma esperança. Mas o texto ainda diz mais, que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Meus irmãos, quantas vezes você, depois que se converteu, já pediu perdão? Senhor, eu não queria ter feito aquilo, mas eu fiz. Senhor, me perdoa porque eu não queria desejar aquilo e desejei. Senhor, eu não queria ter andado por aquele caminho, eu andei. Quantas vezes você, depois da conversão, você teve que pedir perdão? Mas sabe por que você pediu perdão? Porque a Bíblia diz que Deus é que nos leva ao arrependimento. Porque o Espírito de Deus que Ele fez habitar no teu coração, ilumina o teu espírito, ilumina o teu coração, para que você perceba que fez algo errado. Mas agora coloque o outro lado, o estado anterior, sem o Espírito, onde as pessoas faziam tudo de acordo com as suas inclinações da carne, fazendo tudo de acordo com a carne. E aí, o mundo de prostituição, lembra lá das obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, e aquela lista terrível só de ler a gente já fica arrepiado. E o texto diz que aquilo lá era a vida comum de todos nós antes do Espírito. E o resultado desta situação miserável, o texto diz, éramos por natureza filhos da ira,
como os demais. Deus estava irado. O destino nosso era a perdição. Todos nós, veja, por natureza, por nascimento, nós éramos filhos da ira de Deus. O nosso destino era a condenação. Você pode pensar um estado pior do que esse? Então, quando você pensar que você era bom, por isso que Deus converteu o teu coração, ou que Ele previu que você iria crer, cancela isso, porque ninguém crê sem a fé que vem do próprio Deus. Se você pensa de você que havia algo bom em você, por isso que você foi trazido para cá, esqueça, porque antes dele falar daquilo que Cristo fez em você, ele falou do triste estado que você estava sem ele. Mas o texto diz, o versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja, meus irmãos, que algumas pessoas têm a sorte de ter pessoas que vão a eles. Por exemplo, pessoas lá da Cracolândia, como eu citei, há muitas pessoas que estão lá tentando cuidar desses que estão lá perdidos. E pegam esses drogados e levam para algum lugar e oferecem água para tomar banho. E corta cabelo, faz a barba para que tenha pelo menos uma aparência melhor, dão roupas. E a pessoa olha no espelho e diz: meu Deus, eu não lembrava nem como que eu era. E pega essas pessoas e leva para clínicas onde vão tratar delas. Meus irmãos, esse milagre da transformação que há com eles é o milagre que Deus fez em nós. Apesar de esse triste estado no qual nós andávamos, o Senhor veio e olhou para nós. Ele não olhou para nós para ver a beleza em nós. Mas como nós vimos, ele viu exatamente o contrário. Ele, por causa do triste estado que nós andávamos. Ou seja, Deus, ele interrompeu o curso da nossa história. Ele interrompeu o declínio que nós íamos caminhando para a nossa destruição. O texto diz: mas Deus. Eu gosto quando o texto diz isso. Também repete a mesma coisa lá no versículo 3, diz: mas agora. Ou seja, não importa o estado que eu estava, o Senhor olhou para mim e fez um milagre em mim. Ele me converteu, Ele deu vida ao meu coração e veja, Ele moveu o coração. Mas o que moveu o coração de Deus? O que fez com que Deus me salvasse, convertesse o meu coração? E o texto começa dizendo, veja bem, sendo rico em misericórdia. É pela misericórdia. Ele não deu a nós o que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte. O que você merece por pecar? A morte. Tem alguém que ousaria dizer que não pecou? Pois é, se você sabe que pecou, o que você merece? A morte. Mas o texto diz, por causa da sua misericórdia. O que moveu o coração de Deus foi a misericórdia do coração dele, que olhou para nós e não quis nos condenar, mas Ele quis salvar. Ele foi movido por esse sentimento de compaixão, de sentir a dor, de querer mudar aquele coração. É como pais que já criaram seus filhos e deram muito amor, ao ir até o orfanato e ver ali aquelas crianças tristes, solitárias, sem esperança, sem destino na vida. Vai lá e oferece os braços, abraça uma daquelas crianças e se torna pai deles. O que moveu o coração desta pessoa para poder adotar uma criança que não é filho? A misericórdia. Oferecer então algo que ela não teria de jeito nenhum, mas foi isso que Deus fez. E o texto diz, por causa do seu grande amor com que nos amou. Meus irmãos, o que você pode oferecer para Deus? Nada. Deus, ele tem tudo, ele é o Criador. Você não pode comprar o amor de Deus. Primeiro que amor não se compra, amor se doa. E o texto diz aqui, por causa do grande amor. Quando nós estudamos sobre o amor de Deus, vendo como que a Bíblia revela o amor de Deus, em pegar um povo perdido, transformar esse povo em seu povo, em oferecer o seu próprio filho para dar a sua vida na cruz, o que nós comemoramos hoje na ceia. Você faria isso por alguém? Você daria a sua vida por alguém? Pois é, não faria, mas Deus fez, por causa da misericórdia e por causa do seu grande amor.
Mas e por que mais que o texto diz que Ele nos salvou? E diz, porque estando nós mortos em nossos delitos. Porque o nosso estado era tão feio, aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, porque a gente ainda quer ver uma beleza, mas aos olhos de Deus o nosso estado era tão deplorável, era tão sem esperança, era de uma perdição tão concretizada, que o nosso estado fez com que Deus agisse em nós. E o que Ele fez? Deus, o texto diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, e qual a vida que Ele nos dá? Uma vida plena. Ele deu vida de verdade. Agora você não espera ir para o inferno como antes, porque aquele pecador que não tem Cristo, ele sabe que vai para o inferno. Agora não, você já sabe, eu vou para o céu. Agora você tem esperança, você tem a certeza, eu não preciso ter dúvida de que vou para o céu, porque eu creio em Cristo e a obra dele em mim foi a obra de verdade, foi concretizada lá na cruz, a minha salvação está garantida em Cristo, e esse texto vai mostrar que tudo o que foi feito em mim é em Cristo, é por causa de Cristo, é nele, Ele deu vida, mas veja, juntamente com Ele nos ressuscitou. Eu citei aqui 3 mortos, o que que os mortos podem esperar? Se você for lá no ML, lá tem um monte de gente nas gavetas, você pode esperar o que delas? Nada. Mas ele diz então que ele nos fez ressuscitar desse estado de tristeza, de angústia, de amargor, de coração sujo, de falta de esperança. Agora você está vivo, agora você tem esperança, agora você sabe que você pode escolher o melhor caminho, porque o Espírito dele vai te dirigir, vai te guiar. E aí o texto diz também que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu não gosto de política na igreja, acho que igreja não deve se envolver com política, a não ser, escolha o seu candidato. Mas o que nos faz escolher um candidato? É que a gente acha que se nós votarmos num candidato crente, quando ele assumir o papel, nós vamos poder ir lá e ele vai defender os nossos direitos. Mas isso é verdade? Você já tentou ir lá num gabinete de algum dos deputados ou senadores? Você não vai chegar até lá. Porque quando eles chegam lá, eles só olham para os interesses deles. Mas nós achamos que nós seremos representados por alguém. Acontece que o texto aqui não fala de votar em ninguém, mas ele fala de alguém que se assenta no tribunal de Deus, na mesa redonda da Trindade, onde você é representado por Cristo. Ele te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele é o teu advogado que está sentado lá e te representa. E Ele deu a vida por você, e é pelo sangue dele que Ele representa, que Ele fala por você, que Ele intercede, passa abençoado, que Ele intercede por você. Veja, meus irmãos, haveria melhor representação do que esta? Teria uma bênção maior do que essa, de que você já está sentado nos céus, naquilo que diz respeito a Cristo estar lá, intercedendo por você. Você está assentado nos lugares celestiais. Nós vimos aqui, meus irmãos, o triste estado que estávamos, e vimos aqui, tomamos ciência daquilo que Cristo fez por nós. Mas o texto vai nos apresentar agora o preço da salvação. Qual foi o preço? Quanto você pagou pela salvação? O que você investiu na tua salvação? Os versículos de 7 a 10 vai mostrar isso. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você precisa saber o preço da salvação. Você precisa saber o que moveu o coração de Deus para Ele agir, como agiu, nós já mostramos aqui. Mas o texto diz que Ele agiu para mostrar, para revelar a sua graça. Deus, Ele tem agido em nós pela graça, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando você estiver entrando nos céus, e quando todo o pecado que você cometeu durante a sua vida for apresentado diante de você, você não terá dúvida nenhuma de que você deve voltar, virar as costas para os céus e se atirar no inferno, porque você vai ter a certeza de que você merece o inferno.
Lembra de Pedro, quando ele, depois de negar Jesus, que ele olhou e Jesus olhou nos olhos dele, e ele ficou extremamente comovido com aquela situação, porque ele percebeu o grande mal que ele tinha feito. Pois Jesus vai olhar nos teus olhos, e você será lembrado de todo o pecado que você cometeu, e aí você vai dizer, graças a Deus, porque eu fui salvo pela graça. Vai mostrar nos séculos vindouros a grande riqueza da graça, da bondade com que Ele te recebeu. Mas o texto mostra também que aquilo que Ele nos deu não pode ser pago. Muitas pessoas tentam pagar por sua salvação, tentam pagar com oferta, dando muito dinheiro, achando que compra muitas bênçãos, ou agindo de maneira de trabalhando de um lado para o outro e fazendo muitas coisas, para que nesse ativismo religioso consiga pagar por sua salvação. Nós sabemos, a Bíblia fala que tudo isso que fazemos é como trapos de imundícia para pagar a salvação. É claro que aquilo que fazemos de bom, é necessário que façamos de bom, mas não para pagar, porque o texto diz, não de obras para que ninguém se glorie. Aquilo que Ele nos dá é de graça, porque pela graça sois salvos. E você recebe isso mediante a fé, e não por agir, não por querer conquistar, é recebendo por fé, crendo nele. E essa fé ou a salvação não vem de vós, é um presente de Deus. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Quando alguém chega no teu aniversário e vai te dar um presente, você vai lá e diz, quanto é que custou? Você faz isso? Quando alguém chega e te oferece aquele presente, você não quer pagar não? Presente tão bonito, você não quer pagar? Se você oferecer um dinheiro para a pessoa que te deu o presente, você acha que ela vai gostar? Porque ela te deu. Ela não está fazendo um negócio, ela está dando um presente. A salvação é um presente de Deus. E como disse, não é de obras para que ninguém se glorie. Não é para ninguém chegar, eu entrei porque eu fui bom, eu vim aqui porque eu sou fiel. Porque, vocês se lembram? Quando chegou aquelas duas orações do fariseu e do publicano, Senhor, eu não sou como uns e outros, eu sou dizimista fiel, eu trago o dízimo do endro, do cominho, ou seja, de pequenas coisas, eu venho à igreja 3 vezes por dia. Aí depois vem o outro, baixa a cabeça e diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. Não disse nada, não ofereceu nada, apenas pediu a misericórdia. Jesus disse, aquele primeiro recebeu o que ele queria. O que ele queria? Homem religioso, olha esse homem, ele faz tudo o que tem que ser feito. E aí o outro, ele só creu. Mas não é isso exatamente que Deus quer de você? Que você creia. Não é de obras para que ninguém se glorie. Por isso que Paulo lá em Romanos 3, 27 diz, onde pois a jactância foi de todo excluída, porque lei de obras? Não, pela lei da fé. Pela lei da fé. Porque a salvação é pela fé, você recebe pela fé naquilo que Cristo fez. Meus irmãos, será que temos valorizado de fato a salvação que recebemos de graça? Será que lá no fundo nós temos valorizado como deve? Que tem movido o nosso coração a falar dela para outros? Que tem nos movido a vir à igreja adorar a Deus? Ou na nossa vida fazer tudo que agrada a Deus por esta salvação recebida? Você acha que Deus te deve algo? Porque tem muito crente quando fica doente, começa, Deus não me ama, porque eu estou doente, eu estou enfermo. Um acidente da minha filha, que eu amava tanto, Deus, o Senhor é injusto, o Senhor permitiu um acidente. Não, Deus, Ele continua te amando. Mas nós vivemos num mundo amaldiçoado, que Cristo morreu para nos tirar desse mundo e levar para os céus. Mas aqui, coisas ruins vão acontecer. Nós vamos nos gloriar por aquilo que fazemos? Não. Devemos nos conscientizar então daquilo que estávamos, como éramos, o triste estado antes de Cristo. Nós devemos nos conscientizar daquilo que Cristo fez, nos tirando e nos transportando para o reino de Deus, e nos conscientizar do preço da salvação, que é absolutamente de graça. Meus irmãos, quando a gente olha aqueles carros velhos transformados, a gente diz assim, eu queria esse carro. Quando a gente vê aquelas casas reformadas, eu queria uma casa igual a essa.
Mas é isso que o mundo lá fora deve pensar quando olhar para você, se você de fato vive de acordo com o Evangelho. E eu queria ser como aquela pessoa. Porque o Evangelho, ele deve fazer uma transformação geral na tua vida, uma mudança de 360 graus, colocando você agora de volta para os céus. Onde a beleza de Cristo, o bom perfume de Cristo, ele exale através de você, e você como espelho reflita a glória do Senhor. Se você entende o Evangelho, é assim que você tem que viver. Que o Evangelho possa transformar totalmente a tua vida. Amém?